quer louvar o Senhor com louvor. E depois desse louvor, nós vamos estar então entrando na palavra do Senhor. Essa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Meu amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus aqui, neste santo lugar de oração. Teu amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Quero falar para os nossos irmãos que estão nos ouvindo através das redes sociais. Nós aqui somos do Brasil para Cristo, da cidade de São Gotardo, Minas Gerais. Cumprindo então os desígnios dos nossos pastores, presidente, estaremos fazendo os cultos online. Quero nessa noite também trazer uma palavra do Senhor para o coração do povo brasileiro que está ouvindo, a nação que está nesse momento gemendo diante do Senhor. É uma palavra bastante conhecida que se encontra no livro dos Hebreus, capítulo 12. E diz assim a palavra do Senhor: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixamos todos os embaraços e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que a nós está proposta. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas, e assentou-se à destra de Deus, do trono de Deus. Considerai-vos, pois, aqueles que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. Já vós esqueceste da exortação que argumentaste convosco como filho meu, não desprezais a correção do Senhor e não desmaiais quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Aqui está a palavra, é uma palavra que move bastante o coração daqueles que buscam o Senhor. Porque Paulo, quando falava aos hebreus, ele falava de uma certa correção. O Senhor Jesus Cristo, Paulo falando por meio da palavra, ele diz, portanto, também, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixamos o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que a nós está proposta. A carreira que nós está proposta, na realidade, hoje, como povo brasileiro. Aqui Paulo falava para o povo, aos hebreus, quando Paulo falava sobre a carreira que a eles estava proposta, uma carreira de salvação. E hoje para nós que estamos aqui no Brasil, a qual todo mundo está passando por grande aflição, a carreira que nós está proposta hoje como cristão, é dobrar os joelhos diante do Senhor, ainda no seu lar,
dentro da sua casa, com sua família, e clamar a Deus por socorro. Buscar de Deus a misericórdia, porque a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 13, o Senhor começa a exortar o povo do Senhor. Se ele abrisse as janelas do céu, né, e cerrasse o véu do templo, não houvesse mais chuva, e derramasse peste, mortandade sobre a terra, e o povo que clama o nome dele, se clamar a ele, humilhar e buscar a sua face, ele ouviria do céu, perdoaria nosso pecado e sararia nossa terra. A terra, a nação brasileira, a terra do coração do Brasil está enferma, não enfermidade da carne, mas na realidade enfermidade do espírito, porque não querem aceitar a verdadeira palavra do Senhor, porque Jesus Cristo, usado da sabedoria, ele disse várias vezes, Deus tomado também pelo teu espírito, ele diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa, e ele era o mesmo Deus de ontem, ele é o Deus de hoje, e será o Deus para sempre. Não é um Deus que possamos brincar com ele, não é um Deus que possamos jogar com ele, não é um Deus que possamos ganhar dinheiro com ele, mas é um Deus que pode mudar a vida do Brasil, no momento que nós, povo brasileiro, nós cristãos, porque Deus não tem compromisso com aqueles que não têm compromisso com a palavra, haverá cura, haverá vida, haverá mudança, no momento que nós passarmos, ouvirmos a palavra do Senhor, convertemos e deixarmos todos os embaraços e o pecado que de perto nos rodeia, porque o pecado é algo gostoso para a nossa carne, o pecado ele faz bem para a nossa carne, mas é um embaraço que rodeia o povo de Deus e tem mantido o Espírito de Deus distante do homem, porque o homem deixou de dar ouvido à palavra de Deus, deixou de dar ouvido àquilo que o Senhor Jesus Cristo tem nos dado como exaltação e tem dado mais lugar dentro das igrejas para o mundo do que para o Espírito do Senhor. Quantas vezes você dentro da sua igreja você viu renovação do Espírito Santo? Quantas vezes dentro da sua igreja você já viu Jesus Cristo curar os enfermos, Jesus Cristo mudar a vida de um leproso, Jesus curar o câncer? Sabe por quê? Porque não está tendo vida com Deus, porque esses sinais, diz a palavra do Senhor em Marcos 16, que esses sinais iriam de seguir aqueles que crê no nome dele, iriam expulsar demônio, iriam falar nova língua e poria a mão sobre os enfermos, seriam curados. Esses sinais são para aqueles que crê no Senhor Jesus, para aqueles que andam com o Senhor Jesus, para aqueles que têm a vida com Cristo. No versículo 2 fala assim, nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a qual pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus Cristo, ele deixou tudo. Jesus Cristo, nós não temos que olhar não somente para o homem, nós temos que olhar para Jesus Cristo, mas nós não podemos também, como homem de Deus, falar para a igreja não olhar para nós, porque Paulo, ele pegando a palavra do Senhor e disse para a igreja, olha igreja, sejai-vos meus imitadores, como sou eu de Cristo. Você como líder, você é homem de Deus, você como líder, você é inspiração para a sua igreja, você é exemplo para o povo que você está na frente dele. Então você tem que parar de ser covarde e pregar meias palavras do Senhor para juntar um grupo de pessoas na sua igreja e começar a ministrar a palavra que pode mudar o lar, a palavra que pode mudar a família, a palavra que pode mudar os casais, a palavra que pode mudar a situação do Brasil. Ele não vai chegar diante da rede social e falar uma palavra bonita, uma palavra de teologia, uma palavra de conhecimento do homem e esquecendo as verdadeiras correções de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele suportou as afrontas do homem, ele suportou as afrontas que todos faziam a ele, ainda que você seja chamado de cafona, ainda que você seja chamado de não homem culto, uma pessoa não culta, mas a pessoa, nós somos cultos, porque nós conhecemos a palavra de Deus. Eu tenho a sabedoria que tenho, porque Deus me deu, ainda que eu tenha passado mais de 6 anos em uma faculdade, mas o que eu aprendi na faculdade, eu não trago para a cabeça da igreja, porque a cabeça da igreja é Jesus Cristo, e a igreja tem fome, a igreja tem sede, e tudo que nós levamos é de graça, e diz a palavra do Senhor, que de graça recebei-vos, de graça dai-vos. A palavra do Senhor aqui no versículo 3 fala que considerais, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo entre vossos ânimos. Olha para Jesus, as afrontas que Jesus passou.
Ele nunca enfraqueceu, ele nunca voltou para trás, ele nunca olhou para os homens, mas ele olhava para Deus. E nós hoje, como servo do Senhor, nós não podemos olhar para o homem, mas nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É Ele que sustenta a sua fé de pé. É Ele que está diante da sua igreja. É Ele que mantém você diante do povo que Ele levantou. Porque o povo que você toma conta não é seu povo. O povo que você toma conta é o povo de Deus. Se eles é o povo de Deus, você tem que andar segundo a palavra do Senhor. Porque o nosso manual para levarmos o povo até a destra de Deus é a palavra do Senhor. Mas ainda aqui no versículo 4 fala, ainda não resististe até o sangue, como também, ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Será que você já resistiu até o sangue, combatendo contra o pecado? Será que você já levantou? Quantas vezes você levanta por semana e dobra o joelho diante da sua cama? Quantas vezes pela madrugada Deus te desperta para você clamar ao Senhor? Ir para a igreja não é sinônimo de salvação. Ir para a igreja não é sinônimo de vida eterna, mas nós não devemos só ir para a igreja, nós devemos fazer parte da igreja. Nós temos que fazer parte da igreja, porque quando Jesus Cristo falou das 5 virgens prudentes e das 5 virgens loucas, Jesus Cristo não falava apenas daquele povo que estava junto com ele caminhando e de um povo que estava lá no mundo, mas Jesus Cristo falava de um povo que estava junto com ele, mas estava adormecido. Quando ali a parábola chega, que Jesus Cristo fala que ao chegar à meia-noite que o noivo chama, ambas noivas estavam dormindo, tanto a prudente como aquelas que eram nércia estavam dormindo. Mas o que aconteceu? As prudentes estavam com as vasilhas cheias de azeite. Ou seja, a igreja, ainda que nós estamos vivendo num mundo de pecado, vivendo adormecido, muitas vezes nas correrias cotidianas, no nosso trabalho, nós estamos lutando, mas quando nós chegamos na igreja, que começamos a louvar o Senhor e abrimos a boca, o Espírito de Deus desce sobre nós. Sabe por quê? Porque nós somos vasos escolhidos do Senhor. Porque quantas das pessoas que vão para a igreja está dentro da igreja e fala, eu tenho saudade da igreja de antigamente. Eu não tenho saudade da igreja de antigamente, porque eu sou a igreja. Eu sou a igreja de antigamente, eu sou a igreja de ontem, eu sou a igreja de hoje e serei a igreja do amanhã, até a volta de Jesus Cristo. Porque você é a igreja. Se você entra na igreja e está vazio, e você entra na igreja e fala que o culto está frio, não é porque o culto está frio, não é porque você está frio, você está sem o Espírito de Deus dentro de você. Porque você não está combatendo contra o pecado. Você está indo para a igreja, mas quando você sai de dentro da igreja, você carrega o pecado com você. Você não larga as práticas do velho homem, do velho eu. Converter a Cristo não é somente levantar a mão e confessar Jesus Cristo como Salvador. Converter a Cristo não é somente descer nas águas do Santo Batismo. Converter a Cristo não é você participar da Santa Ceia do Senhor só. Mas converter a Cristo é ter uma vida cristã. Converter a Cristo, fazer parte do cristianismo. Ou seja, você ser uma parte do pequeno Cristo que mora dentro de você, do Espírito de Deus está dentro de você. Que seja você cristão dentro da igreja, que seja você cristão na rua, homem e mulher de Deus, disposta pelo Evangelho do Senhor. O versículo 5 fala, já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filho? Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaie quando por ele fosse corrigido. Quantas vezes as pessoas vão para a igreja e não voltam mais para a igreja porque o Senhor corrigiu, porque o Senhor falou duro. Hoje em dia nós não podemos falar mais sobre uma mulher que está mostrando o seu seio, o seu decote culto dentro da igreja, uma saia culta, uma roupa que está sensualizando, porque se falarmos aquela pessoa não volta mais na igreja. Sabe por quê? Porque ele não ainda combateu até o sangue. Ele não combateu até o sangue. Hoje é o momento que nós combatemos até o sangue. Hoje nós não podemos estar com as congregações abertas, mas nós estamos levando uma palavra de vida, uma palavra de cura, para que você possa combater até o sangue contra o pecado que vai agora chegar dentro da sua casa. Sabe por que o pecado chegará dentro da sua casa se a quarentena aumentar? Porque as redes de canais fechados de televisão agora vão ser abertos para entretener a família, para que a família possa ter um divertimento dentro de casa. Mas enquanto você está entretenido com redes de televisões, vendo filme, vendo desenho com sua criança, você está esquecendo de buscar ao Senhor. E se Jesus Cristo vier soar a trombeta e você está entretenido, você vai perder a salvação da sua alma, porque você não tem coragem de combater até o
sangue contra o pecado, porque diz a palavra do Senhor que o desejo do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação de vida eterna que está com Cristo Jesus nosso Senhor. Diz aqui o versículo 6, porque o Senhor corrige a quem Ele ama e açoita qualquer um que tem por filho. Nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós sabemos a diferença de bater e ser açoitado. Quando nós lemos ali a passagem de Jesus Cristo recebeu 40 açoites. Quando Jesus recebeu 40 açoites, nós sabemos e conhecemos que aquele chicote, aquela zorraia que Jesus levou aqueles açoites, era um chicote de várias pontas, tiras de couro. E na ponta daquelas tiras havia pedaços de chumbo e pedaços de ossos. Ali um açoite, irmãos, e nós sabemos que ele rompe a pele. E 40 açoites, ele rasga a carne. Ou seja, açoite é algo que dói. E Deus corrige nós com dor. Deus corrige o povo, porque Deus, Ele sabe que esta carne pode perecer, mas o Espírito que está dentro de você tem que permanecer. Mas para que o Espírito possa permanecer, a sua carne tem que receber a correção que vem da parte de Deus. Se Deus está falando, muda. A roupa não leva ninguém para o céu. Roupa não leva ninguém para o céu, meu querido. Roupa não leva o homem para o céu, mas o cidadão do céu, ele sabe como vestir. A mulher de Deus sabe como vestir. O homem de Deus sabe como se vestir, porque nós somos um povo separado. A palavra santo, para aqueles que conhecem a palavra do Senhor, sabe? A palavra santo significa separado. Então separa da imundícia, para de viver uma vida de mentira que você tem vivido dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, e começa a viver uma vida de homem e de mulher de Deus, um homem e mulher cheia do caráter do Espírito Santo do Senhor. O versículo diz aqui, a palavra do Senhor, o versículo 7. Se suportais a correção de Deus, se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Por quê? Filho há a quem o pai não corrija. Porventura você como pai, você não corrige seu filho? Ah, pastor, eu não corrijo meu filho mais, porque hoje em dia não precisa. Não, muito bem, não precisa. Hoje em dia nós somos proibidos de corrigir os filhos. Eu corrijo meu filho da mesma forma que meu pai me corrigiu. Hoje meu filho, ele pode ter tudo. Meu filho tem hoje de 13 para 14 anos. Ele sobe acima do púlpito, traz a palavra. Ele vai para o trabalho, ele trabalha comigo. Ele vai, ele estuda. Ele tem toda a vida que eu tive, porque quando ele crescer ele será homem. Um homem que respeita a palavra do Senhor. Um homem que vai respeitar a família. Um homem que vai estar diante da sociedade, diante da igreja, se Jesus não vier ainda nesse século. Mas para isso, ele tem que aprender, saber viver sob a correção, porque a palavra do Senhor fala, a palavra de Deus fala que nós não podemos apartar a vara dos nossos filhos. Se o seu filho, ele está te respondendo dentro da sua casa, se seus filhos não estão te andando com você segundo os benefícios da palavra do Senhor, que benefício você tem que dar para ele? Como nós podemos culpar a Deus por aquilo que está acontecendo hoje? Se a nação está perdida, se o povo está usando a igreja como lucros financeiros, como empresa para subir na vida. Aqueles que falam que ganha menos do que mais ganha. A palavra do Senhor fala que digno é o seu salário positivo, salário, alimentação, comida, sustento. Não é ganho para compra de gado, compra de carro, compra de fazenda, não. É ganho a palavra do Senhor. Se a sua igreja é abençoada com dízimo e oferta, usa para ganhar mais almas para o Senhor. Antes que seja tarde demais, antes que você pegue a salvação da sua alma. Porque diz a palavra do Senhor naquele dia, muitos dirão, Senhor, em teu nome expulsei demônio, em teu nome falei novas línguas. Isso não é para o povo do mundo, não é para nós pastores. Você que está diante de um povo roubando, porque em vez de usar o dízimo, que diz a palavra do Senhor que o dízimo é para os órfãos, é para as viúvas e para o sacerdote. Isso é para a alimentação, porque nós sabemos que o sacerdote antigamente, ele não era dono de posse, ele não tinha posse, não tinha fazenda. Mas é para o crescimento, é para zelo da obra do Senhor, zelo do povo de Deus. Se o Senhor está te corrigindo hoje, se essa palavra está servindo para você, guarda ela no seu coração, porque diz aqui o versículo 8, mas se estáis em disciplina, a qual todos somos feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Mas será possível? Se não podemos nós andarmos mais, somos incompetentes para cuidar da casa do Senhor, para zelar da casa do Senhor, para levar uma palavra de vida. Se esse vídeo alcançar, se essa palavra alcançar 10, 20, 30 ou 2, mas seja 2 que ouvem a palavra e colocam ela em prática. Porque esta é a palavra que Deus tem mandado a cada dia no Brasil para Cristo aqui de São Gotardo, no estado de Minas Gerais.
Temos jovem com 14 anos, temos jovem com 16 anos, trazendo a palavra. Um dia desses foi numa festa que era evangélica, de chamada para cura e libertação. Chegava lá, é extorsão. Essa própria jovem disse que deu o desejo de subir no púlpito e tomar o microfone. Tanta heresia que existia. Sabe por quê? Porque quando você conhece a palavra da verdade, você não aceita mais meias verdades, mas você aceita a verdadeira palavra do Senhor que pode mudar. Deus hoje está corrigindo a nação. Deus hoje está corrigindo o mundo. Dá ouvido à palavra do Senhor, porque esta será uma das primeiras de muitas a qual virão. Se você não ouvir a palavra do Senhor, você então não é filho, você é um bastardo. Você é aquele que quer massagear seu próprio ego. Aqui dentro da palavra do Senhor, em 66 livros da Bíblia, não tem palavra que possa massagear seu ego no pecado que você está vivendo. Mas coloca a sua vida em ordem, começa a orar e Deus pode sarar a sua terra. Deus pode sarar a sua família. Deus pode sarar a minha família. Amém? Esta é a palavra que Deus manda para nós. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, irmãos.